Pronto. Boa noite a todos. Hoje um dia muito especial. Um dia muito especial, pelo menos para o cristianismo, né, como um todo, ver esse dia 25 de dezembro como uma data especial, porque comemora-se o nascimento do Cristo, né? Mas fora as polêmicas, existem os pesquisadores que dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a verdade é que a mensagem do Cristo é que é importante, né, nessa nossa jornada, independente da data verdadeira, que isso aí eu acredito que a gente só vai descobrir quando nos tornarmos espíritos mais esclarecidos. Perfeito. E aí, meu amigo Fernando, estamos juntos aí mais uma vez nessa empreitada. Como é que estão as coisas aí? Bom, a alegria renovada tá junto com esses amigos, né, essa família, que é o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, companheiraço aí do Instituto de Cultura Espírita nessa trajetória de divulgação da doutrina, né? Então, você fazer uma apresentação, falar um pouco, né, sobre aquele que foi o mestre dos mestres, né, o guia das nossas vidas, o governador do nosso planeta, no dia, agora, do Natal mesmo, a data é essa, como você bem falou, é hoje, né? Então, isso nos enche de alegria, todos nós. Então, fico muito grato pelo convite. E vamos ver aqui, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Falar de Jesus no dia de Jesus, né? De Jesus. Se bem, Fernando, que é interessante que eu ouvindo uma mensagem de uma pessoa, não me lembro onde foi, mas ele diz que Natal pode ser todos os dias, se a gente quiser. Então, cada vez que a gente pratica uma boa ação, que a gente exerce, né, a mensagem do Cristo na nossa vida, aquele dia é Natal. É o dia que Jesus nasce na nossa vida. Então, Jesus vai continuar sempre assim, né? Se nós tivéssemos... Diz. Se nós tivéssemos a psicosfera do mês de dezembro em todos os meses do ano, a face do nosso planeta era hoje outra, totalmente diferente. Com solidariedade, de amor. Com certeza. E só depende só de nós, né? Só de nós. Bem, estamos contando também com a participação da nossa querida Ruth, né, que vai coordenar aí o chat aí. Como é que estão as coisas? Está muita gente chegando. Hoje eu não estou tendo uma visão clara. Mas eu estou aqui. Minha visão está melhor do que a sua. Certo. É isso, Rutinha. Então, boa noite, Fernando. Boa noite, Ruth. Seja bem-vindo, boa noite aos nossos amigos que já estão conosco na noite de hoje, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. E hoje, por ser um dia especial, nós vamos falar de Jesus, né? Falando dele, e o Fernando vai nos trazer essa mensagem de Jesus, guia e modelo da humanidade, né? E que nós possamos atentar para os ensinamentos que ele deixou para nós aqui na Terra, né? Da prática do amor e da caridade, do amor ao próximo e da caridade. Então, que todos sejam muito bem-vindos e que nós possamos ter uma boa noite de aprendizado nesse momento. Isso aí, Ruth. Aqui no ICE, lá quando tem a live do ICE, a pole position lá sempre é a Irlene, né? A Irlene sempre entra primeiro, mas aqui é a Dona Ivana Castro. Dona Ivana foi a primeira a entrar aqui na nossa live. Valmir Camussa também, o nosso companheiro lá do Jaime Hollenberg. A nossa querida amiga Regilane Cajazeira. Estamos juntos aí. A Edilene Rodrigues, a Edna Nascimento, o Castelo Branco, grande marinheiro,
Fernando Ascioli, meu primo, né, já me convidou várias vezes para ir lá na casa dele, lá em Araruama. Eu falo que ele me convidou, Fernando, mas eu que estou me convidando. Eu sei, ele não sabe o perigo que ele está. Não sabe o perigo que ele tá entrando nessa. Mas quando eu for lá, eu vou fazer uma visita a ele e vou convidá-lo para ir lá na casa da minha mãe, Tá para a gente certo. conversar. A Edileide, Regina Fialho, junto lá com o Loyola. Grandes amigos. O Fernando, meu primo, está falando que está assistindo com a Regina. Acredito que seja a esposa dele. O Edilson Cassiano e a Mônica do vôlei. Conhece a Mônica do vôlei, Fernando? Conheço. A Mônica do vôlei aí Boquinha. também. É, isso aí. Tá bom, pessoal. Então vamos lá, nós temos um tema especial. Vamos dar um tempo a mais aí para o Fernando falar. Né? O que está aqui nos acompanhando já sabem que nosso grupo está de recesso ainda, mas já combinamos junto com a diretoria que, se tudo correr bem, né, até janeiro não tiver nenhuma modificação nessa questão do isolamento, do lockdown, essas coisas que a gente já compreende. Se tudo correr bem, estiver ainda nessa situação que nós nos encontramos agora, nós vamos retornar, talvez lá pela segunda semana de janeiro, as nossas atividades públicas. Tá bom? Então já está acertado. Já está acertado. Né? Mas a gente sempre vai estar acompanhando aí o desenrolar da saúde no nosso estado. A gente sempre vai seguir os protocolos para não termos problemas de saúde com os nossos frequentadores. Nós já estamos preparando o nosso grupo para receber com o pessoal com máscara, álcool em gel, ou seja, todos aqueles protocolos que a gente precisa fazer. Então, estaremos preparados para receber a todos em janeiro. Acredito que isso também vai ser assim, né, Fernando? A gente também está se preparando, né, para o retorno no Instituto de Cultura Espírita. A data seria dia 6, né, de janeiro. E se não houver nenhuma mudança daqui para lá, nesse quadro, nós estaremos lá dentro no quadro mínimo, né, das perspectivas, né, de chegada com toda a segurança possível. Né? É isso aí. É isso aí. Tá? Então, ó, o Fernando Ascioli, aqui, meu primo, está falando que a Regina é a esposa dele. É isso aí. Um abração aí para nossa querida Regina também, esposa do meu primo. Espero que ela volte sempre, viu, Fernando? Espero que ela sempre nos acompanhe aí junto contigo nas nossas lives. O Fernando é um frequentador assíduo aqui, viu? Bem, vamos lá então, vamos fazer a nossa prece. A Ruth vai fazer uma leitura de um texto só para harmonização, para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade amiga. E logo em seguida a gente passa a palavra para o nosso amigo Fernando Bezerra, que vai desenvolver esse tema importantíssimo, né, baseado lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: vede Jesus. Então, Jesus é a nossa bússola de orientação. Então, vou fazer a prece, a Ruth vai ler um texto e logo em seguida a gente passa a palavra para o nosso amigo Fernando. Então, vamos lá. Vamos acerenar nossas almas, silenciar os nossos pensamentos com os problemas do cotidiano, do dia a dia,
E vamos elevar esses pensamentos ao nosso Pai Celestial através de uma oração, agradecendo a Ele a oportunidade desta existência física, desta encarnação, para o progresso dos nossos espíritos. Que possamos, através dos ensinamentos de Jesus, modelo e guia da humanidade, caminharmos em estradas corretas, estradas iluminadas, para não cairmos nas armadilhas deste mundo de provas e expiações. E nesse momento, Senhor Jesus, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, em clima de paz e de tranquilidade, iniciarmos a nossa conversa sobre a sua vida, Senhor Jesus. Vida esta que nos dá força e coragem para seguirmos em frente, rumo ao Reino Celestial. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Vamos lá, né, Ruth? Liga teu microfone e faz a leitura do texto. Isso. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do item 7 do capítulo 6, o Cristo Consolador. É uma mensagem do Espírito da Verdade. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamaste. Eu passo a palavra para o nosso irmão Fernando para ele dar continuidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Como falei no início, é uma alegria muito grande, né, estar falando mais uma vez sobre a temática desse que foi o maior de todos, né, que por aqui passou, nosso governador do planeta, e rogo a ele, neste momento, as suas bênçãos para todos nós, para que possamos recebê-lo nesse dia em que é uma data comemorativa ao seu nascimento, independentemente das discussões históricas que se tenha sobre ela, mas ela ficou marcada no nosso íntimo e vem se tornando, como foi muito bem falado pelo Acioli, né, e eu fiz uma colocação, cria-se uma psicosfera totalmente diferente no nosso planeta, onde as pessoas se tornam mais solidárias, mas diante do próximo, reconhecendo este como irmão, ombreando nos momentos difíceis, sentindo as suas dores, muda tudo.
Quem dera todos os meses do ano fosse como o mês de dezembro no coração dos homens. Quando eu falo homens, eu estou falando de humanidade, de todos aqueles que aqui estamos. E assim o nosso planeta seria outro totalmente diferente. Por isso que Jesus foi, é e será o nosso modelo e guia. Na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. E Jesus, sem dúvida nenhuma, foi esse modelo e guia, mostrando para nós que a sua pureza, a sua angelitude, ela se diferia da nossa condição de espíritos em função ainda da nossa precariedade, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, as nossas imperfeições. Mas como um ser que encarnou aqui no planeta, Jesus viveu a vida dos homens. E ele seguia, inclusive, as normas dos homens. Mateus, segundo o seu evangelho, no capítulo 5, versículos 17 e 18, que está inserido no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega simplesmente a parte moral dos ensinos do Cristo e introduz neste livro e explica à luz da doutrina espírita. É fantástico o livro é maravilhoso, é elucidativo e um bálsamo para todas as almas. E nesse capítulo 1, o que é que ele diz? No início, pegando essa passagem de Mateus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J e o último ponto. Então Jesus não vem em nenhum momento quebrar a lei biológica, a lei universal, a lei que rege tudo e a qual nós estamos inseridos. Então Jesus, podemos discuti-lo, o homem, a missão e o mito. O homem nascido da união conjugal, dessa relação de duas grandes almas, José e Maria, que contraem o matrimônio e concebem esse espírito que reencarna ou que encarna no planeta, ele que está à frente dessa formação do planeta desde o princípio, há mais de 4,5 bilhões de anos, são os cálculos da ciência para a formação do nosso planeta. Ele, Jesus, que se desenvolveu como espírito em um outro planeta, que nós não temos conhecimento, não sabemos o nome, passou por todas as fases que nós estamos passando e iremos passar, até atingir a condição de espírito puro. Mas quando ele encarna no nosso planeta, para vir prestar a sua missão, a sua solidariedade àqueles a quem Deus confiou para levá-lo ao seu seio, ele nasce numa união conjugal, numa relação entre um homem e uma mulher, que está dentro da lei natural. Essa coabitação do homem com a mulher, que gera um filho. Então Jesus
nasce a partir disso. Porém, a sua concepção, ela acaba se tornando para as igrejas dogmáticas, e aí a gente não está tecendo nenhum tipo de crítica, é aquilo que nós podemos entender e compreender diante de todos os fatos históricos, de publicações que ocorreram, de estudos, inclusive dos próprios evangelhos, né, mostrando que Jesus foi concebido, né, de uma forma natural, nessa relação do homem com a mulher, mas essas, logicamente, doutrinas cristãs dogmáticas colocam aí esse nascimento através da concepção do Espírito Santo. Ou seja, não teria sido a conjunção carnal entre Maria e José. E isso vem da mitologia, como nós vamos ver mais lá na frente. Então, essa trindade mitológica, Pai, Filho e Espírito Santo, ela acaba se tornando uma analogia, um arquétipo que é trazido da mitologia e introduzido no cristianismo. O sentido disso para dar, logicamente, a Jesus uma condição de um Deus, a qual ele nunca se colocou como tal. Pelo contrário, ele sempre, em várias passagens dos evangelhos, o meu Pai, o nosso Pai, ele se referia a Deus como Pai. E nunca na primeira pessoa. Quando ele diz que eu e o Pai somos uno, é porque ele já vivenciava as leis de Deus. Ele já trazia as leis de Deus na sua consciência e vivenciava-as tranquilamente. Através de todo o seu processo de desenvolvimento intelecto-moral aqui no planeta, o qual nós estamos passando agora, nesse momento. Estamos no processo de desenvolvimento. O Ernest Renan, Joseph Ernest Renan, francês, escritor, filósofo, teólogo, né, estudioso das questões divinais, filólogo, porque ele estuda a partir dos originais, dos escritos e manuscritos originais, e um grande historiador francês. E no seu livro, A Vida de Jesus, no capítulo 2, ele diz o seguinte: ignora-se a data precisa do nascimento do Cristo. Ele ocorreu sob o reino de Augusto, provavelmente por volta do ano 750 de Roma, ou seja, alguns anos antes do ano 1º da era que todos os povos civilizados datam como o dia oficial de seu nascimento. Ou seja, já começa aí uma discussão acerca da data do nascimento de Jesus. Mas que para nós espíritas isso não tem nenhum tipo de dificuldade de compreender. O valor histórico a gente entende e compreende, ele tem a sua importância, mas para nós não mudaria em nada isso. E ele continua também no capítulo 2 do livro A Vida de Jesus. Ele diz: Jesus nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galiléia, que antes desse importante acontecimento não teve nenhuma celebridade. Durante toda a sua vida foi conhecido pelo nome de Nazareno. Jesus de Nazaré, esse era o nome que era muito usado, né? O Nazareno. E só após, diz ele, o Ernest Renan, entrarmos por um atalho bem complicado, é que seremos capazes de entender o porquê da lenda que diz ter ele nascido em Belém. Então Jesus, ele teve uma infância como todos nós temos. Só que por ser um espírito diferenciado, com certeza, um espírito diferenciado pela sua pureza, pela sua grandeza espiritual, ele teve uma infância em que deve ter sido marcada, inclusive na percepção dos seus pais, na percepção dos parentes mais próximos,
de uma inteligência fora do comum. De um adulto, se assim podemos dizer, em um corpo de criança, devido à maturidade que trazia. Tanto é que aos 12 anos, ele já ensinava, já interpretava os textos da Torá no Sinédrio. Então foi um espírito diferenciado. Trabalhou com seu pai e seus irmãos. Não tinha como, naquela época, os filhos não seguirem esse ofício do pai, darem continuidade ao trabalho para a sua subsistência e para a subsistência da família. Então, Jesus sim foi ensinado, se o pai dele, José, foi carpinteiro, foi ensinado nesse ofício da carpintaria e com certeza devia fazer um trabalho magistral, pelo conhecimento, por tudo aquilo que trazia. Então, Jesus também trabalha, assume esse papel. O Ernest Renan, ele coloca nesse seu livro, A Vida de Jesus, no capítulo 5º, o seguinte: qual foi a linha de pensamento de Jesus durante esse período obscuro de sua vida? Que é o que não se conta. Fala-se muito pouco da infância, mais desse momento dele no Sinédrio, aos 12 anos, e dos 12 até os 30, não se tem muita notícia, ou nenhuma notícia de Jesus. Alguns acreditam que ele foi para viver na Índia por um tempo, com os essênios, enfim, tem várias especulações, que não passam de especulações. Mas ele diz, por quais meditações ele iniciou sua carreira profética? Não sabemos. Sua história chegou até nós sob a forma de narrações esparsas e sem uma exata cronologia. Mas o desenvolvimento da natureza humana é o mesmo em toda parte, não há dúvida de que o crescimento de uma personalidade tão poderosa como a de Jesus tenha obedecido a leis muito rigorosas. Uma alta noção da divindade que ele não deve ao judaísmo e que parece ter sido a criação de uma grande alma foi de alguma forma, a origem de todo o seu poder. Então, Jesus era, sim, um espírito diferenciado. E encarnava no nosso planeta através de uma missão que viria executar. Ele, como governador, viria dar um exemplo a todos aqueles que aqui estávamos. E a sua primeira e maior missão é o estabelecimento da unicidade de Deus. Porque até então existia-se ali uma monolatria. E o Francisco Cajazeiras, no seu livro A Evolução da Ideia sobre Deus, no seu capítulo 3º, ele diz o seguinte: sua missão precípua, acelerar o progresso anímico da humanidade através de uma tomada de consciência por parte da população terrena, da vida futura e do exercício do amor para com a divindade e para com toda a criação. Tudo que nós entendemos e vimos, tudo criado por Deus. Então, era essa a missão de Jesus. Acelerar esse progresso anímico da humanidade. E ele continua: vem ele modificar radicalmente o perfil que se delineava a respeito da inteligência suprema. Ora, o Cajazeiras, ele sempre tocava nisso, e nesse seu livro, A Evolução da Ideia sobre Deus, ele fala muito sobre isso. Que havia uma monolatria, a ideia de um Deus maior, que seria Jeová, não de um único Deus. Aceitava-se outros deuses, mas não maior do que Jeová, Yahvé, Javé, que era o Deus dos judeus. E Jesus vem e mostra que Deus é Pai de todos, um Deus único. Ele quebra esse paradigma que foi criado, esse dogma criado no judaísmo.
E faz um trabalho de estabelecimento permanente nesse pensamento da unicidade do Criador, do Deus único, do Deus Pai, do Deus de todos, do Deus de ricos e de pobres, de nações abastardas e de nações destruídas pelas guerras, pela fome. Ele é o Deus de todos. Mas em nenhum momento Deus patrocinou a dor no mundo. A dor é um patrocínio exclusivamente humano. Nas bem-aventuranças, Jesus mostra o futuro que nos aguarda. E com isso, ele liberta as nossas consciências. Declara o reino do céu como morada, que nós estamos aqui por passagem. Fala que há muitas moradas na casa do Pai. Que nós não estamos só no universo, ou a sós no universo. Muitos outros mundos iguais aos nossos, mais elevados, mais primitivos, se espalham por todo esse universo no processo de transformação, de crescimento espiritual e material de cada globo, como é muito bem explicado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dá testemunho do amor de Deus vivenciando. Jesus não fala só em teoria, ele pratica. Ele ensina na prática. Vivenciar o amor de Deus, dar testemunho no amor de Deus, é colocando esse amor em dinâmica, que é a verdadeira caridade, que foi muito bem entendida por Paulo de Tarso, o 13º apóstolo de Jesus, que não viveu com Jesus, conviveu com Jesus, mas entende a mensagem do Cristo no que se refere ao amor. Olha o modelo e guia que foi Jesus para Paulo de Tarso. Ah, Fernando, mas o Paulo de Tarso, ele era um espírito de grande envergadura. Não deixa de ser. Daqueles que ali estavam, o maior, e foi exemplificado, e está exemplificado nos evangelhos, e foi atestado por Jesus, é João Batista. Quando ele diz, dos nascidos de mulher, eu vos digo, João Batista está entre os primeiros, é o maior. Porém, no reino dos céus, ou seja, em mundos mais elevados, ele está ali entre os últimos. Fala de evolução espiritual. Deixa isso muito claro. E Paulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, era Saulo do judaísmo, do doutor da lei, do Sinédrio, que tinha um futuro no Sinédrio brilhante. Ele promove a perseguição aos cristãos. E é a partir das mãos de Paulo que nós vamos ter o primeiro mártir cristão, que é Estevão, que foi apedrejado até a morte. Em seguida, Paulo segue na direção da estrada de Damasco, em busca dos cristãos. Até que Jesus se faz luz à sua frente, uma luz muito forte que o cega momentaneamente, e pergunta a Paulo, no seu nome judaico, Saulo, 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 por que me persegues? Ou seja, Saulo, sou eu, Jesus, esqueceu de mim, esqueceu da tua missão? Então Jesus modifica a vida de Paulo. É o farol a guiar Paulo a partir daquele momento, que abraça o Cristo, abraça a mensagem cristã,
e sai a divulgá-la, a disseminá-la pelo mundo. E é morto, assassinado por conta disso. O Ernest Renan, falando sobre essa vivência de Jesus, essa compreensão de Jesus sobre o amor de Deus, sobre a divindade, sobre as suas leis, ele diz o seguinte, no capítulo 5 do livro A Vida de Jesus. Jesus não tem visões. Deus não lhe fala como a alguém fora dele. Deus está nele. Ele se sente com Deus e tira do seu coração o que ele diz de seu Pai. Ele vive no seio de Deus por uma comunicação constante. Ele não o vê, mas o escuta, sem a necessidade de raio ou sarça ardente, como Moisés, de tempestade reveladora, como Jó, ou de oráculo, como os velhos sábios gregos, de gênio familiar, como Sócrates, ou de anjo Gabriel, como Maomé. Ou seja, eu e o Pai somos um, disse Jesus certa vez, está lá nos evangelhos. E já foram dizer que Jesus era Deus. Ele não se coloca como Deus. O Francisco Cajazeiras, nesse seu brilhante livro, A Evolução da Ideia sobre Deus, ele diz que do Deus antropomórfico, guerreiro, irracível, parcial, impiedoso, nacional e exclusivista, nada ou quase nada restou após a descrição e caracterização analógica do Pai Celestial. Ou seja, Jesus traz uma ideia e uma visão de Deus totalmente diferente daquela que se tinha. De um Deus que castiga. De um Deus que se arrepende. Deus é infinito nos seus atributos. E Jesus nos mostra isso. Mas mitificam Jesus. A negação de Deus, através do ateísmo, e aí nós vamos ver toda uma história se formar diante disso, mitificando Jesus, colocando na mesma condição dos deuses mitológicos de Roma, da Grécia, da Índia. Então, esse Jesus mito, uma criação do imaginário, ele foi criado por muitos materialistas. E que vem tentando fazer eco dentro da nossa sociedade, principalmente dentro dos jovens, na academia. Hoje, quando um jovem vai para a universidade, precisa-se ter um cuidado muito grande. Nós, pais, temos essa responsabilidade de chegarmos e conversarmos com os nossos filhos. Olhe, meu filho, você vai se deparar diante de uma realidade diferente daquela que você está vivenciando. Você vai para a igreja, você vai para o culto, você vai para o centro espírita, e você tem uma ideia de espiritualidade e de um sentimento em relação a Deus que não existe dentro das academias. Você vai se deparar com um materialismo muito forte. Então, fique preparado para isso. Combata o materialismo. Essa é uma missão dos pais cristãos, dos pais espiritualistas. É uma missão. Então, Jesus não é uma criação do imaginário, mas os materialistas colocam assim. Richard Dawkins, ou Clinton Richard Dawkins, biólogo evolutivo e escritor britânico, nascido em 26 de março de 1941, 79 anos, em Nairobi, Quênia. Ele escreveu um livro, Deus, um Delírio. E ele faz palestras no mundo todo, dentro das universidades, arrebanhando jovens. A Europa
hoje é um continente em que o ateísmo fincou estacas. A gente sabe que isso é uma crise de adolescência da humanidade, como já dizia o professor José Herculano Pires, um paulista de Avaré, defensor da doutrina espírita, jornalista, filósofo. Estudou francês para traduzir a codificação dos seus originais. Um homem fabuloso à frente do seu tempo. Ele fala isso. Que a humanidade passa por uma crise de adolescência. Mas essas pessoas têm voz, têm eco, têm livros com milhões, são best-sellers, milhões de exemplares vendidos. Um outro que já desencarnou, Christoph Richards, também britânico, nascido a 13 de abril de 1949, desencarnou em 15 de dezembro de 2011, jornalista, escritor, crítico literário britânico, escreveu o livro Deus Não é Grande, fazendo uma crítica a essa adoração a Deus, a crença na divindade. Mas o seu irmão, o Peter Richard, nascido no dia 28 de outubro de 1951, o Peter Richard, ele escreve um livro para combater esse livro do seu irmão. A Raiva contra Deus é o título do livro dele. O seu irmão escreveu Deus Não é Grande, e ele, para combater, ele como católico, fervoroso, escreve o livro A Raiva contra Deus, para contrapor as ideias que foram colocadas pelo seu irmão no livro Deus Não é Grande. Então nós vamos ver aí que esses materialistas, eles trazem uma analogia da trindade mitológica, feita por esses materialistas. Como a trindade grega, Anfitrite, Nike e Poseidon, Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ano, Ea e Eliu, da Babilônia, a trindade helenística de Zeus, Maia e Hermes, a trindade romana de Júpiter, Juno e Minerva, a trindade hinduísta de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, eles tentam, diante de tudo aquilo que foi criado, porque esses deuses têm a data de seu nascimento também, 25 de dezembro, a sua concepção também é uma concepção através de um Deus, não é através de uma conjunção carnal. Então há muita analogia, né, e muito encontro dessa mitologia que foi colocada pelas tradições cristãs dogmáticas, através de concílios, onde eles foram, logicamente, fazendo um sincretismo religioso, pegando a parte judaica, pegando a parte romana, greco-romana, e, logicamente, introduzindo ali no cristianismo nascedouro. E isso, logicamente, cria, né, uma complicação. Mas, tirando tudo isso, nós vamos ver o Jesus, esse modelo e guia da humanidade, trazendo uma revolução histórica e moral. Ele transformou a sua era. É uma nova era, é um novo marco. E o Ernest Renan, no prefácio desse livro, A Vida de Jesus, ele diz o seguinte, que foi na Palestina, há quase 2000 anos, olha o que ele coloca, no tempo de Herodes, Pilatos e Caifás, nesse pequeno país politicamente dominado, um homem aos 30 anos sai de sua aldeia e pelos campos e cidades começa a anunciar ao mundo uma nova mensagem de amor, fé e liberdade. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da história da humanidade. Nosso tempo é contado a partir da data do seu nascimento. Influenciou e influencia todas as áreas do conhecimento humano. Fundou uma religião planetária que leva o seu nome. É o personagem histórico sobre o qual mais se escrevem livros, compuseram músicas e pintaram quadros.
Então, a moral do Cristo está solidamente fundada na sua vivência. Porque se não fosse isso, se Jesus não vivesse o que ele pregou, o que ele ensinou, tudo isso que o Ernest Renan falou anteriormente, nessa mensagem agora lida, não teria acontecido. Não teria. A força está justamente nessa moral do Cristo, fundada na vivência de tudo que ensinou, ele vivenciou. E ele vai encontrar eco na sua mensagem em um pequeno grupo. Um grupo de 12. A partir deles ecoou essa mensagem desses 12 para o mundo. Para o mundo. E o Ernest Renan faz uma alusão a esse momento que é poético. Olha o que é que ele diz. Está no capítulo 5 do livro A Vida de Jesus. Francisco Carlos gostava muito dos livros do Ernest Renan. Ele diz o seguinte: neste paraíso terrestre, que as grandes revoluções da história, até aquele momento, pouco atingiram, vivia uma população em perfeita harmonia com o próprio lugar. Ativa, honesta, cheia de um sentimento alegre e terno pela vida. O lago de Tiberíades é uma das bacias hidrográficas mais piscosas do mundo. As famílias de pescadores formavam uma sociedade doce e cordata, estendendo-se em numerosos laços de parentesco por todo o cantão do lago que descrevemos. Nada do que se chama civilização, no sentido grego e mundano, havia penetrado entre eles. Jesus encontrou ali sua verdadeira família. Cafarnaum tornou-se sua cidade e no meio do pequeno circo que ele adorava, ele esqueceu seus irmãos céticos, a ingrata Nazaré e sua incredulidade zombeteira. Essa passagem está fantástica. Mas Jesus teve seus apóstolos e fiéis seguidores. Os apóstolos Pedro, André, Tiago Maior, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago Menor, Mateus, Simão Zelote, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Foram os apóstolos. Esses que levaram a sua mensagem. E um outro surgiu, o 13º, que, na minha opinião, foi o que fez ecoar com muito mais força a mensagem do Cristo no Ocidente. Paulo de Tarso. Foi um seguidor da segunda hora, mas que teve, logicamente, uma participação do desenvolvimento do cristianismo e da mensagem do Cristo, que se espalhou pelo mundo, um papel fundamental, ímpar, sem igual. Mas nós tivemos também seguidores da primeira hora. Salomé, esposa de Zebedeu, Maria de Magdala, Maria Cleófas, tia de Jesus, Joana de Cusa, mulher de Cusa, intendente de Antipas, Filipe de Betsaida, Natanael, filho de Ptolomeu, e José Barsabá, apelidado de Justo. Então, todas essas pessoas estavam próximas e muitos deles ajudaram Jesus na sua empresa, na sua empreitada de divulgação da Boa Nova com recursos. A Joana de Cusa, que era uma mulher muito rica, esposa do intendente de Antipas, ela, Joana, entregava recursos para que Jesus e seus apóstolos saíssem em peregrinação, espalhando a Boa Nova. Então, tiveram participação assim, fundamental para o desenvolvimento do cristianismo como nós conhecemos. Também Jesus se tornou esse modelo e guia para esses seguidores da primeira hora. Existem os seguidores da segunda hora, como Paulo,
da terceira, da quarta, da quinta, eu não sei nem quais são aquelas que nós estamos tentando nos inserir. Então, muitos entenderam Jesus como um verdadeiro guia da humanidade. Mesmo com as suas interpretações pessoais, mas entenderam ele como um guia, como um modelo. Eu digo isso, né, com as interpretações pessoais, porque Judas Iscariotes, ele teve uma interpretação do verdadeiro Messias, mas do Messias guerreiro. Do Messias, o poder ele viu, que levantou dos túmulos os mortos, que fez andar os paralíticos, que deu a visão aos cegos, que curou os leprosos, pelo conhecimento que tinha do magnetismo, dos fluidos manipulados do mundo espiritual, que agiam sobre a indumentária física, atingiam o perispírito e curavam o indivíduo. Ele vendo isso, ele disse, esse é o Messias que tem um poder, esse é o verdadeiro Deus guerreiro que veio nos libertar. No momento em que ele se sentir pressionado, ele vai descer a sua espada divina e nos libertar desse cativeiro. E Jesus proclamava o amor. Ele não era o salvador guerreiro com a espada em punho, mas o pacificador de corações e de almas. A espada de Jesus era o amor, o perdão, a paciência, a indulgência, a tolerância, a misericórdia. Tudo que estava nele. Tudo que estava nele. E que era divino. Então Jesus é o modelo e guia da humanidade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. Então, Jesus é, sim, o modelo e guia da humanidade. Todos iremos chegar ao Pai através das suas mãos. Todos. E ele nos traz vários recados importantes que jamais devem sair das nossas mentes. Deus é único, é o Pai de todos. Todos são iguais perante a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas ali contidos. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam e ore por aqueles que o perseguem e caluniam. Aquele dentre vós que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Eu não digo que deva perdoar ao seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Reconcilie-se com o seu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Não julgue a fim de que não seja julgado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. Por que vê um cisco no olho de vosso irmão, você que não vê uma trave no seu olho? Que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita? Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem há nada de oculto que não deva ser conhecido. Fora da caridade, não há condição de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Jesus é e sempre será o guia da humanidade. Muito obrigado, muita paz a todos, um Feliz Natal. Ok. Muito boas as colocações. Foram muito boas, bastante elucidativas, né? Bastante apropriada para o dia, né? Em que praticamente a humanidade, né, como um todo, comemora esse dia como o nascimento de Jesus. E realmente, né, Fernando, conforme diz Allan Kardec no livro O Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que nós temos como modelo e guia. É claro que existem outros exemplos. Existem pessoas boas que servem de exemplo para nós. Mas o grande modelo, tanto é que é o mestre dos mestres, é Jesus. Né? Então, é uma abordagem que realmente vale a pena a gente estar sempre ouvindo essas mensagens de Jesus, falando sobre Jesus. Sempre é bom, sempre é bom. Né? A mensagem de Jesus, elas têm que ficar fixadas na nossa mente. Não querendo tomar um pouco do tempo, mas eu li um livro daquela coleção Nosso Lar, que é uma coletânea de obras do espírito André Luiz, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Em um desses livros, não me lembro qual, se eu não me engano, são 12 livros, eu li todos eles, então está meio embaralhado aqui aonde foi que eu vi, né? Mas a mensagem é muito interessante. A colônia espiritual, Nosso Lar, ela recebeu uma visita de um mensageiro de luz, um espírito superior que vinha naquela colônia, né, para dar alguns esclarecimentos àqueles espíritos ali. Então, houve um preparativo, era um espírito muito admirado pelos outros, pela sua bondade, pela caridade. E no certo dia lá que eles estavam esperando, o espírito veio. Ele desceu, saiu das esferas superiores e veio até a colônia Nosso Lar. E ele veio com o Evangelho na mão. Ele veio com o Evangelho na mão. O Evangelho de Jesus. E depois da explanação, ele abriu, né, a possibilidade de perguntas. E os espíritos começaram a fazer perguntas. Então, cada pergunta, o que eu fiquei assim, admirado foi isso. Cada pergunta que os espíritos faziam, a resposta estava no Evangelho de Jesus. Os espíritos perguntavam alguma coisa, ele abria o Evangelho no capítulo tal, no versículo tal, estava a resposta. E foi assim durante toda a reunião. Tudo que questionavam, tudo que perguntavam, as dúvidas que surgiam, a resposta estava no Evangelho de Jesus. Então, não tem como nós fugirmos disso. Não tem como. Né? Então, a resposta da nossa vida está no Evangelho de Jesus. Né? Então, eu gostaria só de falar sobre isso. Se alguém souber qual foi a obra, né, o livro, não sei se é os Mensageiros da Luz,
né? Os Mensageiros, é um desses livros da coletânea Nosso Lar. E aí, opa, vai lá, Fernando. Eu não lembro, né? Eu só tirei aqui o microfone aqui, porque tem um cidadão que está querendo aprender a cantar aqui e está num berro danado. Mas não lembro. Não lembro do... Em que livro está inserido essa colocação? Não lembro. Tá, okay. E aí, Ruth, como é que estão aí como é que está a participação aí dos nossos amigos? Bom, nós não tivemos perguntas nesse momento, mas a participação está bem ativa dos nossos amigos. Eu acredito até que foi a mensagem que o Fernando passou foi bem elucidativa, né? Deu bem para a gente entender e entender um pouco mais sobre Jesus. Então, daí, as pessoas também entenderam e não têm perguntas nesse momento. Que bom, né? O Wellington Júnior colocou aqui que é Obreiros da Vida Eterna, o nome do livro. Aí, o Wellington já... Né, enciclopédia aí, enciclopédia andante. Pois é, então, quem tiver curiosidade de ver esse capítulo, essa mensagem que eu acabei de dizer, o livro é Obreiros da Vida Eterna. Faz parte da coleção Nosso Lar. Né? Então, a resposta para todos os questionamentos que aqueles espíritos tinham, né, estão, as respostas estão no Evangelho de Jesus. Eu acho até que esses livros, deixa eu ver aqui, muitos desses livros, eles já têm PDF, sabe? Esse tem. As obras de Chico Xavier todas já estão em PDF e já de uma forma gratuita. Já houve uma liberação. Já como é que se diz o nome? Estava olhando se eu tinha ele em PDF, mas não tenho não. Tenho vários aqui, mas ele não tem. É de domínio público, né? Então, as obras em domínio... Então, o pessoal pode baixar em PDF. Tem uma colocação aqui de um amigo, é o Rodrigo Ribeiro. Né? Ele fala que vocês só esqueceram de dizer que Kardec era estudioso de magnetismo animal. Não, ele tem razão, sim, né? Mas o tema hoje não foi sobre essa questão. Allan Kardec, ele foi um grande estudioso do magnetismo animal. Dizem que Allan Kardec, os seus biógrafos, ele estudou por mais de 30 anos o magnetismo. Ele tinha um domínio muito grande sobre o magnetismo animal. Mas ele coloca isso, né? Mas ele transforma isso e na ciência espírita ele coloca o magnetismo como sendo a mediunidade de cura. Isso. No livro dos médiuns ele faz isso. E faz um estudo dos fluidos no livro A Gênese fantástico, né? Vale a pena conferir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, olha só também, no Evangelho, lá naquele o poder da fé. Isso. A fé que remove montanha. Isso. Então tem uma parte ali que ele diz que é através da fé que o magnetismo cura. Né? Essa é a comprovação do magnetismo, através da fé. Né? Então, foi até uma boa ideia. Eu quero agradecer ao nosso amigo Rodrigo Ribeiro, né, sobre essa questão, que a gente pode fazer uma live específica sobre esse tema. Né? Mas a gente não falou hoje especificamente sobre o magnetismo, porque o tema não era sobre isso. Tá? Mas a doutrina espírita estuda de forma aprofundada a questão do magnetismo animal. Como mediunidade curadora. Como mediunidade curadora. Então, nenhuma pergunta. O pessoal aqui desejando Feliz Natal. Então, eu vou, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, desejar a todos um Feliz Natal
e conforme nós dissemos lá no início, né, que o Natal seja todos os dias na nossa vida. Né? Que essa serenidade, essa fraternidade, esse amor ao próximo. Olha, tantas pessoas, né, que se reconciliaram porque hoje é Natal. Porque nós temos que transformar esse Natal diário na nossa vida. Então, é o desejo que o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg deseja a todos os amigos que nos acompanharam, os amigos que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar, mas que nós sabemos que são amigos. Então, um bom Natal para todos. Tá? E deixando só um recadinho, no dia 1º de janeiro de 2021, nós teremos também uma palestra especial. Né? Então, vai ser surpresa, né? Igual o Fernando gosta de fazer aí, né? Mas eu vou falar que é surpresa porque eu esqueci o tema. O palestrante já mandou o tema para mim, só que eu esqueci. Né? Mas ele falou até de uma forma emocionada, é o Edilson Cassiano. Se ele estiver aqui online ainda, ele pode até mandar para a gente o tema. Mas é a idade, Rutinha. É a idade, Rutinha. Não, é um tema interessante. Ele fala sobre ele vai ser vovô. Uma nave-mãe, mas ele, quando nós conversamos, e eu convidei para fazer a palestra, ele disse que tem o dedo do Cajazeiras, do Francisco Cajazeiras ali, porque conversou muito com o Cajazeiras para fazer aquele tema, elaborar aquele tema. Então, ele vai, inclusive, fazer uma homenagem ao nosso amigo saudoso Francisco Cajazeiras. Né? Então, é um tema interessante, é um pouco longo o tema, mas é um tema interessante que vai falar sobre essa passagem de ano, o significado para nós, essa transição. Tá certo? Então, vamos lá. O Wellington não vai saber qual é o tema, né? Porque o Wellington sabe tudo aí, né? Não, inclusive ele deu a página 30 do livro Obreiros da Vida Eterna. Pronto. É uma enciclopédia andante. O Wellington não é fraco, não. O Wellington é um garoto bom. Aí tem aqui só mais uma colocação do Fernando Ascioli, que ele fala aqui, que para mim este é mais um bom estudo que reitera a importância deste grande guia, e colocou entre parênteses Jesus da humanidade. Né? É a guia da humanidade, né? Jesus. Tá bom, pessoal. Lembrando, então, da nossa reunião de segunda-feira. Segunda-feira, nós estamos fazendo o estudo sistematizado do livro O Céu e o Inferno. Então, é um estudo da 4ª obra da codificação espírita. Então, muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse estudo. O comentário é quase sempre igual, né? São quase iguais, sempre iguais. É difícil. Né? Mas, então, estudando em grupo, que isso aqui é um estudo em grupo, a gente tem maior oportunidade de debater e tirar as dúvidas assim de uma forma fraterna. As pessoas dão a sua opinião, as pessoas fazem os seus comentários, fazem as suas perguntas, e a gente vai debatendo sobre essa obra muito interessante. Olha, quem nunca estudou o livro Céu e Inferno, participe dessa live. Todas as segundas-feiras, às 19h30, nós ainda estamos no início do livro. Se eu não me engano, é capítulo 1º, item 5 ou 6, né, Ruth? Acho que o item 6, se eu não me engano. Está no início mesmo. Então, é uma oportunidade para que todos possam estudarmos, né? Estudarmos juntos essa obra interessante, importante da codificação espírita. O Instituto faz o estudo no Livro dos Espíritos na terça-feira,
E nós estamos fazendo o estudo do livro Céu e Inferno na segunda-feira, tá bom? Então, todos estão convidados. Olha aí, o Edilson respondeu aqui, ó. Vou ficar quieto e deixar para o dia primeiro. Misericórdia. Vai ser surpresa Pronto, mesmo. Edilson, é surpresa, vai ser surpresa mesmo. Tá bom, eu vou botar um tema especial. Tá bom, então, vamos encerrar, né, pessoal? Vamos encerrar agradecendo de novo o povo, né, que nos assistiu, que nos acompanhou, pessoas queridas, amigos, que estão aqui sempre nos incentivando, tá? Então, vamos encerrar com uma prece. Tem algum recado lá do início, Fernando? Para domingo agora? Não, tem um recado, eu queria compartilhar com vocês. Amanhã eu vou estar fazendo uma apresentação também, um tema sobre Jesus, no Centro Espírita Nosso Lar, lá de Juazeiro do Norte, né? É uma casa que tem uma participação do Fernando Souza, que já teve algumas vezes nas nossas lives lá do Instituto de Cultura Espírita. Então, aqui a palestra, né? Muitos caminhos que nos levam a Jesus. Então, a gente vai estar falando, né, a partir das 19h30, só que a entrada diferente da que vocês estão acostumados vai ser pelo Instagram. Então, quem tem Instagram, vai lá no @nossolar.ceará, e quem me acompanha, quem me segue também no Instagram, na hora que eu entrar, vai ver que eu estou também lá ao vivo, tá? Mas seguir aí no Instagram o @nossolar.ce, que aí você pode participar dessa live, tá? Então, estaremos lá e contamos com a presença de todos vocês. Nós vamos divulgar fazer esse cartaz no nosso Facebook e no nosso Instagram, para lembrar o pessoal. Nós vamos postar lá nas nossas redes sociais também. Perfeito. Tá, ok, então. Então, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Vamos. Pedir aqui a nossa amiga Ruth, para fazer a nossa prece. Faz a prece, Ruth? Claro, mas eu passo para o Fernando porque a gente precisa, né? Ele precisa de mais mão do que eu. Vamos explorar o convidado. Pode explorar. Vamos lá. Então, vamos lá, Fernando. Primeiro, deixa eu só agradecer. Porque ele é amigo. Então, só vamos agradecer os nossos irmãos em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, que estiveram conosco na noite de hoje, não só de Fortaleza, mas de Guaramiranga, Rio de Janeiro, Manaus, né? E passo a palavra para o nosso amigo Fernando, para ele fazer a prece de encerramento. Ei, Fernando, hoje eu tenho 2 cunhadas na live, então são as 2 melhores cunhadas que eu tenho. Na vida. São as 2 melhores. Tá então, bom, vamos lá, meu amigo. Vamos. Senhor da vida, te agradecemos por mais um dia de aprendizado, de tentar buscar compreender as tuas leis. E não poderia ser de forma diferente, senão através daquele que foi o maior de todos aqueles que aqui passaram. Jesus, o mestre dos mestres, que demonstrou em vida o seu amor, a sua pureza espiritual, pela vivência, pelos atos, pelo comportamento em relação aos seus semelhantes, buscando sempre trazer para cada um de nós esta boa nova que liberta, que consola, e que nos alça aos patamares de elevação espiritual,
quando bem entendido e compreendido por esses viajores do tempo que somos nós. Por isso, Senhor, só temos a te agradecer e te pedir a força, a coragem para vencer o mal que ainda existe no nosso íntimo, para romper as barreiras da ignorância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade e encontrar-se com as virtudes que eleva e que enobrece o espírito. A paciência, a tolerância, a indulgência, a misericórdia, o amor, o perdão e tudo aquilo que é divinal. Diante de tudo isso, só temos a te agradecer. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todos sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Tá bom, então, pessoal. Uma boa noite a todos. E até domingo, na live do início. Só que no domingo é 18 horas. 18 horas. E na segunda-feira, o nosso estudo do livro do Céu e Inferno, às 19h30. Então, uma boa noite a todos e até a próxima live. Beijo no coração de todos. Boa noite.